Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal de YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de Química. Aqui Valdo Mário, estudante universitário. Bom, assista o vídeo, partilhe, ficar seu like, subscreva o seu canal. Bom, necessariamente indo ao essencial, deixando ficar aqui a ilustração do vídeo, ou seja, do exercício do problema em causa para o presente vídeo. Diz-se aqui do problema. Os elementos A e B apresentam as seguintes configurações eletrónicas: A 2882 e B 287. Qual é a fórmula esperada para o composto formado entre esses dois elementos? E qual seria a ligação envolvida? Bom, antes de prosseguir, inclusive importa convidar a si que está vendo o vídeo para que partilhe o vídeo e deixe ficar seu like. Para si que está inscrito e para si que não está inscrito, inclusive. Para si que não está inscrito, bem-vindo ao canal. Inclusive, subscreva-se ao canal YouTube Valdo Mário Camarão. E porque estamos no período de pandemia, aconselho com que use máscara, recomendo com que use máscara, tente lavar as mãos constantemente e siga outras recomendações de tutela. E não esqueçais de partilhar e deixar ficar like ao canal. E, inclusive, doações ao canal serão bem-vindas. Para si que está assistindo o vídeo e admira o que tenho partilhado, que pretende ajudar, é bem-vindo. Doações para o canal. Bom, necessariamente do problema diz aqui tem-se a configuração eletrónica. Tendo a configuração eletrónica, a partir da mesma pode-se interpretar que espécie trata-se, qual é o número de oxidação correspondente em que as quais possam interagir entre elas, pois estão duas espécies, então de modo a formar um determinado composto, pois depende do número de oxidação que pode necessariamente envolver-se entre as duas espécies. Bom, para tal, inclusive, importa localizar a tabela periódica. O primeiro grupo é o grupo dos metais alcalinos. Segundo grupo, metais alcalinos, inclusive, porém alcalinos terrosos. O terceiro grupo, grupo de alumínio, alumínio ou boro. Alumínio ou boro. Porque o primeiro elemento representa todos os elementos de um determinado grupo. O quarto grupo é o grupo de carbono. É o grupo de carbono. O quinto é o grupo de nitrogênio. É o grupo de nitrogênio. O sexto grupo de o sexto grupo de calcogénios. Calcogénios. O sétimo, halogénios. E oitavo, gases nobres. Gases nobres. Referente aos grupos da tabela periódica. Tem passagem ali para mim? Aos grupos da tabela periódica. Tem passagem ali para mim? Porém, os elementos do primeiro grupo ao quarto grupo, os seus números de oxidação correspondem necessariamente ao número
perdão, os números de oxidação máxima da sua localização na tabela periódica, o que significa do primeiro ao quarto, o número de oxidação do elemento do primeiro grupo será 1 mais, segundo 2 mais, terceiro 3 mais, quarto 4 mais, correspondendo à sua localização na tabela periódica, inclusive número de oxidação máxima correspondente. Porém, pode-se inclusive ter-se número de oxidação abaixo do 1, necessariamente, podendo, por exemplo, 1 pode ter inclusive menos 1, inclusive 0, número de oxidação para os elementos necessariamente nessas localizações. Porém, necessariamente menos 1 para o elemento do primeiro grupo será tendo em conta um hidreto de metal, que será tenderá um hidrogênio, hidrogênio. Então o número de oxidação será negativo. Bom, necessariamente para que inclusive possa obter número de oxidação para os elementos do quinto para o sétimo, tem-se necessariamente o número de eletrões que faltam para atingir a configuração semelhante aos elementos dos gases nómeros, que são do oitavo grupo. Porém, serão com sinal negativo. Porém, que significa são aniões. A tendência é de receber determinados números de eletrões em conformidade com os seus respectivos números de oxidação. Agora, também do primeiro quarto são caracterizados cations, tendem a perder determinados números de eletrões em conformidade com os seus respectivos números de oxidação. Agora, o número de oxidação é que vai determinar se a espécie tende a ganhar ou a perder. Como dizia, cation tende a perder eletrões, o anião tende a receber eletrões. Porém, o número de oxidação dos elementos de quinto a sétimo grupo podem-se inclusive representar-se num estado de oxidação máxima, porém em que trata-se como um elemento central em um determinado composto. O que significa, de forma isolada, simples, tanto não encontra-se no estado de oxidação máxima. Agora, o que tem-se do problema, as configurações eletrônicas. Bom, tem-se inclusive por camadas. Como que sei que são por camadas? Porque tem-se por camadas 2 eletrões, camada K é no máximo, de forma geral, de modo geral. Então, 8 eletrões, camada L, 18 eletrões, camada M, 32 eletrões, camada N, 32 eletrões, camada O, 18 eletrões, camada P e 8 eletrões, camada Q. Então, segundo Bohr, distribuição por camadas ou níveis de energia. Então, inclusive por subníveis, os níveis de energia seriam os mesmos, as camadas são as mesmas, o máximo número de eletrões, inclusive. Máximo número de eletrões. Bom, necessariamente para a espécie A tem-se a configuração eletrônica 2882. Isto é o mesmo, inclusive, dizer 2, camada K, 2 eletrões, 8 eletrões, camada L, 8 eletrões, camada M e 2 eletrões, camada N. Localizado na tabela periódica. Então, segundo grupo A e terceiro, aliás, 1, 2, 3, 4, quarto período. Quarto período. Para o B, tem-se 287. Então, isso inclusive porque refere-se à configuração eletrônica. Então significa necessariamente 2 eletrões, camada K, 8 eletrões, camada L,
e 7 eletrões, camada M. Então, sétimo grupo A e terceiro período. E facilmente, inclusive, torna-se fácil localizar na tabela periódica se é grupo A ou B. Então, facilmente é de representar-se, ou seja, de localizar-se que é grupo A. Se o número atômico for, quanto menor for o número atômico, maior é a possibilidade de facilmente representar pela distribuição eletrônica em camadas, ou por camadas, que é de Bohr. Então, porém, para especificar se é do grupo B ou F, tende-se inclusive a distribuição eletrônica. Se o subnível necessariamente termina por D ou por F, se você é do grupo B, necessariamente tende-se que representar por subníveis, ou subníveis de energia, e tende-se os subníveis S, P, D e F, as possíveis perante as configurações eletrônicas pelo modelo de Linus Pauling. Bom, então, o número de aquisição, eu dizia, o número de aquisição máxima dos elementos do primeiro grupo, então 1 mais, é necessariamente de 1 a 4, números de aquisição correspondentes às suas posições na tabela periódica. Porém, necessariamente, de quinto para diante, número de eletrões que faltam para atingir a configuração semelhante aos elementos do oitavo grupo. Então, tenderia necessariamente sétimo grupo, então significa o seu NOx 1 menos. Para este caso, para A, seu NOx é do segundo grupo, então 2 mais. Bom, mais uma vez, convidando assim que está vendo o vídeo para que partilhe o vídeo, deixe seu like, subscreva seu canal para si que não está inscrito, e apoie o canal. Necessariamente, se eu digo necessariamente NOx 2 mais, NOx 2 mais, significa é um metal, é um metal alcalino, terroso. É um metal alcalino terroso. Então terei necessariamente A2 mais B 1 menos. Então, necessariamente B menos, este é um halogénio. É o sétimo grupo, este é um halogénio. É um halogénio. Necessariamente é um metal alcalino. Alcalino terroso. É um metal alcalino terroso. Bom, nesta razão, o número de aquisição para o A, B, bom, não existe átomo negativo, porém terei aqui este 1 virá para aqui, construindo um átomo do A, porém B, o 2 do A vem para o B, correspondendo ao número de átomos do B, 2. Então, necessariamente isso é igual a dizer A, B, 2, o que significa A, 2 mais B, menos, então produz A, B, 2, 2 átomos do B e um átomo do A, porém, acertando, A, 2 mais B, menos. Então, quantos átomos tens de B?
2. Ah, 1, aqui 1. Então tem que acertar 2. Acertando o B. Então, e necessariamente nesse sentido. Porém, consegue-se verificar de que o A é um metal alcalino terroso, é um metal, e o B é um halogênio. Que tipo de ligação? Então, ligação iônica. Ligação iônica, pois tem de ser um metal e a metal. Então gera uma ligação iônica. Bom, quanto a ligações covalentes ou moleculares, pois ligações moleculares são covalentes, ligações covalentes polar podem ser também ligações apolares. Agora, ligações apolares e polares são formadas por espécies ametálicas. A metais é que formam compostos necessariamente com características apolares ou polares, ou seja, as designadas moleculares. Se calhar pode questionar necessariamente A, B é um elemento químico. Bom, isto pode-se localizar a tabela periódica. Já localizei. É do sétimo grupo, terceiro período para o B. Se o B é do terceiro grupo, ou seja, terceiro período, os elementos do sétimo grupo são flúor, cloro, bromo e iodo. Sétimo grupo A. Então, flúor, cloro, bromo e iodo. Inclusive, para A, segundo grupo, o quarto período, o segundo grupo A tem-se necessariamente berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Necessariamente. Agora, tendendo que localizar a tabela periódica, então, é o quarto período. Então, terei necessariamente os seus respectivos elementos. É o quarto período, elemento da tabela periódica, com a mesma configuração eletrónica. Então, terei necessariamente para A, certo? Segundo período, de quarto período, estaria a dizer que o A é necessariamente o cálcio. É o cálcio. Agora o B é necessariamente dia quarto período. Tem-se flúor, cloro, bromo e iodo. Então é o iodo. Sétimo grupo, flúor, cloro, bromo e iodo. Então, quarto período. Não, é terceiro período. Para B. Terceiro período. O cloro. Cloro. Necessariamente, bom, inclusive se fosse quarto período, teria flúor, cloro, bromo, iodo. Então teria necessariamente teria bromo e não
e outro. Pois, tendendo a essa consideração, teria necessariamente em seus elementos teria cálcio, 2 mais cloro menos. Então, forma necessariamente cloreto de cálcio. Acertando, teria 2 necessariamente. Agora, esta seria a formação a partir dos seus elementos individuais, elementos individuais mais possuindo seus números de oxidação, o que significa na forma iônica, o que significa inclusive que o calor envolvido nesse processo seria calor de rede, variação de entalpia de rede. Agora, a partir dos seus elementos individuais, sim, inclusive poderia, então, cálcio, cloro, então, só que os seus NOx seriam elementares, 0, 0, então, teria cloreto de cálcio, inclusive, então, o NOx teria 2 mais, aqui, e 1 menos, então, inclusive teria NOx 0, número de NOx do todo composto. Então aqui teria o calor de formação, porque calor de formação é calor necessariamente liberto ou absorvido na formação de uma mole de um determinado composto a partir dos seus elementos individuais. Após que a partir dos seus íons necessariamente tem variação de entalpia de rede, dos seus calor de rede, necessariamente a partir dos seus íons, dependendo que ao ter um determinado sal, um composto cristalino. Isto é uma informação adicional, pois do problema necessariamente pararia nesse sentido, porém interpretando com várias possibilidades de demonstrar, provando o que o problema diz, se poderia, é com base nas respectivas espécies químicas correspondentes, pois na tabela periódica A não existe assim, B não existe, porém foi uma consideração em que o problema mencionou. Então na tabela periódica localiza os respectivos elementos. Bom, deixando ficar aqui a ilustração para si que está vendo o vídeo, e preocupante consigo inclusive para que absorva conteúdos os quais encontro-se no meu canal, este vídeo e os demais. Quero aconselhar inclusive com que partilhe, ajude o canal a crescer. Deixe ficar seu like, partilhe com os demais, subscrever-se, pode ser uma vez, partilhar N vezes possível. Então, de modo geral, é necessariamente para que possa formar um determinado composto, tente conhecer os seus números de oxidação. Números de oxidação de quê? Dos seus elementos, dos elementos que fazem parte da reação. Elementos que fazem parte da reação ou de um determinado composto, à medida que liga-se com elementos de outra espécie para formar um determinado composto. Por este caso, um caso mais simples, tente em termos de elementos, mas em caso em que tente compostos, a interpretação é a mesma. Sinais carga positiva de um composto, de um elemento em um composto, liga-se com negativa de um outro composto. Carga positiva de um composto, de um elemento em um composto, liga-se com a carga positiva do elemento de um composto que constitui em um composto. Então, tendendo que formar um determinado composto, vice-versa. Agora, tendo em conta os respectivos números de oxidação, facilmente pode-se
resolver diversos problemas relacionados. E, concretamente, aos tipos de ligações. Esta que saiba-se de que metais ligados com a metais, essencialmente são ligações iónicas, de modo geral. Agora, metais ligados entre si têm ligações covalentes ou moleculares. Ligações covalentes podem ser covalente polar ou apolar. Porém, ligações apolares têm o mesmo compartimento de eletrões, inclusive não há grande diferença de eletronegatividade. Ao passo que covalente polar são metais, inclusive, e pode ter o mesmo compartimento de eletrões, porém a diferença de eletronegatividade é maior. É maior, só que não atinge a diferença de eletronegatividade necessariamente dos elementos dos compostos iónicos. Porém, inclusive, a diferença de eletronegatividade é maior. Porém, são entre metais e ametais para ligações iónicas. Agora, metálicas são entre metais. Agora, do modo geral, é necessariamente isso trata-se de uma reação química para interpretar. Espero que tenha-se percebido. Deixando de ficar aqui mais uma vez a ilustração. Extremamente conhecer, extremamente interessante exercícios do género. Porém, requer-se conhecimento não só de número de acusação, também a tabela periódica e os seus respectivos elementos. Então, subscreva o seu canal YouTube, Valdomário, partilhe, deixe seu like. Contra a pandemia, que já só lava as mãos constantemente, siga outras recomendações de tela. É tudo. Apoie o canal, doações ao canal, inclusive, são bem-vindos. Aqui, Valdomar, estudante universitário.